Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast São Paulo. Eu sou Alex Jatubal, seu anfitrião. Pessoal, vamos começar já curtindo, comentando. Quem está seguindo a gente aí, segue. E obrigado pela audiência de vocês. Vambora, vamos tocar mais um podcast aí. Hoje eu tenho uma pessoa especial com a gente aqui, Carmen Signorini, CEO da C8 Eventos, uma das maiores agências de São Paulo. Nos deu a honra de vir contar sua trajetória, sua história, motivar pessoas, motivar quem vem para o setor. Tem muita dica legal que ela vai dar, muitas dicas legais que ela vai dar para a gente sobre comportamental em eventos, o novo comportamento, né, dos colaboradores, técnicas. Bom, nós precisamos do seu conhecimento, Carmen. Bem-vindo ao podcast São Paulo e obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Alex. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, dividindo a experiência aí com seus telespectadores. Vamos lá, vamos bater esse papo que eu estou ansiosa para contar aí a minha história e compartilhar com vocês aí as dicas de eventos. Bora, obrigado, Carmen, mais uma vez por aceitar nosso convite. Carmen, eu também sou do setor de eventos e quando nós pensamos em trazer esse tipo de conteúdo para o podcast, na verdade, em criar um podcast, o chefe pensou assim, vamos criar um podcast porque você conhece muita gente, porque relaxa, porque cria conexões, porque tem muita gente igual a você, Carmen. Recebemos aqui também o Haroldo da VMcom, com muita história, com muito conteúdo, eu acho que com muita lição de vida para passar, para transmitir para essa nova geração. Então vamos começar por aí. Setor de eventos para você, que é uma CEO. Eu quero que você conte um pouco de quanto tempo você tem no setor, como começou, como aconteceu na tua vida trabalhar com eventos. A minha história é uma história relacionada à mulher, né? Relacionada à mãe, né? Uma trajetória. Eu me casei muito cedo e eu quis ser mãe, era o meu sonho. E assim aconteceu, né? Então, eu fui mãe muito cedo, com 20 anos. Super cedo. Super cedo e por uma questão de escolha mesmo. E eu sempre quis ter 2 filhos e depois o segundo filho veio logo 3 anos depois. E super dedicada, já tinha me formado, assim, durante a gravidez eu fiz faculdade e tudo, mas eu tinha esse foco. Você se formou em? Eu me formei em administração. Tudo a ver. E depois eu fiz uma especialização em marketing. E até então, meu sonho era ser mãe e assim aconteceu. Mas, quando meu filho fez 10 anos de idade, um dia eu estava chegando com eles em casa, e ele olhou para mim e falou: mãe, eu não preciso mais de você para tomar banho. Aquela noite, eu chorei, assim, a noite inteira. E falei, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Porque o meu mundo caiu ali, né? Assim, nossa, esse meu papel... será que acabou, né? Os meus filhos não precisam mais de mim, nem para tomar banho. Eu sinto que a maioria das mães iam ficar felizes, né? Opa, não preciso mais da mãe em você. E aí, nesse meio tempo, uma super amiga minha, a Carol, recebeu uma proposta para tocar a área comercial de uma associação e me ligou ali naquela fase e falou: ai, cara, nossa, tô precisando, vamos junto nesse projeto, eu não vou conseguir fazer sozinha, acho que tem tudo a ver a gente começar juntos. E assim começou, né? Então, começou por o ponto de partida foi realmente assim a busca da mulher que foi mãe, né? E de repente precisava resgatar o seu lugar como mulher assim no mundo. E olha só, a gente está falando isso há 30 anos atrás, né? E aí as coisas foram acontecendo, a gente foi mergulhando nesse mundo de eventos e, na verdade, eu nem comecei propriamente dito organizando eventos, mas sim captando recursos para viabilizar eventos que essa associação já promovia. E aí, quando você faz essa busca, né, esse mapeamento do que é captar patrocínio para viabilizar eventos, acaba que fica tudo uma coisa só, né? Porque você vai fazer o orçamento para ver quanto custa o evento, o que precisa do evento, quanto vai custar. Então tá bom, então vamos para o mercado para buscar esses patrocínios.
E aí, assim, tem mais verba? Dá para fazer mais coisa, né? Vamos dar um brinde melhor? Vamos trazer um palestrante melhor, né? Vamos contratar uma gastronomia um pouco melhor, não só um pão de queijinho, dá para ter mais um bolinho. Então, assim foi crescendo a minha história, né, em relação a onde o evento se mistura com esse trabalho. Então, e o evento, na verdade, é uma coisa que sempre existiu, né, como uma forma, primeiro, assim, de qualificar a pessoa que quer buscar mais conhecimento, como uma forma de trocar ideias, como uma forma de, até mesmo eu digo que, de relacionamento mesmo, né? Gera conexões, né? Gera conexão. Ô, Carmen, você tem, são 30 anos de C8 Eventos? Quase 30, a gente está falando aí em torno de 25 anos. Quando você começou, quando você cita que seu filho não preciso mais de você para tomar banho, vai fazer alguma coisa fora de casa. Aí você despertou, pronto. Vou para o setor de eventos. Mas você tinha uma formação para eventos? Você se formou em administração. Eu me formei em administração, né? E essa formação de eventos, ela foi acontecendo, né? Então, assim, nossa, que acontecia na época, né, de eventos? Era tudo muito diferente do que é hoje, né? O que mais que a gente pode buscar? E desde aquela época, eu tinha uma coisa dentro de mim que falava assim, as pessoas têm que viver uma experiência. Não é simplesmente estar ali por si só, né? O que mais? Além da pessoa chegar lá, sentar, ouvir e levantar, né? O que mais vai fazer essa pessoa se encantar, né? Com o evento? Para voltar para casa e falar assim, nossa, valeu a pena eu ter dedicado meu dia aqui, ou essa semana aqui, né? O que ela vai levar para sua empresa? O que ela vai levar para sua casa? O que ela vai levar para ela como pessoa, né? O que vai agregar? Então... Você já sabia o público, o tipo de evento, o foco de público-alvo que você buscava já desde o início? Ou você, vou abrir uma empresa de eventos e... O nosso segmento é muito voltado para o mercado financeiro. Então, é um evento que, no fundo, ele não pode ser assim... ele tem um orçamento sempre um pouco mais reduzido, né? Mas, ao mesmo tempo... O financeiro tem? Tem. O financeiro tem. Por incrível que pareça, né? É bom. Eu fiz uma pergunta, mas tem muita lógica, porque administrar dinheiro. Exatamente. Finanças, então... Tudo bem pontuadinho. Então, a palavra que eu mais escuto é desafio. Desafio. Você tem esse desafio. Total. Fazer com pouco, fazer muito, né? Então, esse também é nosso objetivo, né? O desafio é esse. Então, às vezes, a área, infelizmente, o que acontece nesse mundo corporativo é que a área do marketing é sempre mais afetada. E você se lembra do primeiro... desculpa, cara. Pode concluir. Então, assim... É que fiquei curioso no meio surgiu uma dúvida aqui. Claro. Mas pode continuar, desculpa. Não, é isso. A área do marketing no mundo de crise é sempre o que é cortado, né? Primeiro, porque às vezes as áreas entendem que o marketing não é investimento, né? É a despesa que está tendo. E a gente fala, não, você tem que aparecer, né? Às vezes no mundo de crise existe uma oportunidade. Vamos surfar numa onda que seja bacana. Não corta a sua verba agora. Bem legal essa visão. E aí é isso. Então, assim, qual é a tua verba? Me fala que a gente vai tentar ver o que a gente consegue, né? Aí, internamente, é voltar para os nossos parceiros e falar, gente, olha, eu tenho essa verba, mas a gente não pode fazer feio. E aí começa o trabalho aí de montar um evento. Tem um evento sob medida, vamos todo mundo ajustar para fazer. E achei bem legal ainda há dificuldade em apresentar para aquele empresário, para aquela empresa, principalmente do financeiro, que a necessidade de ter um evento e de ter um evento bem feito, porém ele tem uma verba e ele não entendeu ainda o marketing, que o marketing depende de um evento bem organizado e precisa fazer isso. Você vê dificuldade em produzir eventos, ainda apresentar para empresários?
e não sei, aceitação. Hoje a gente vive isso, como você diz, precisa apresentar para tal. Gente, nós temos esse evento aqui com uma verba isso curta e o marketing é importante, o evento faz parte de marketing. Você vê dificuldade de apresentar projetos? Eu não diria que existe uma dificuldade, né, em apresentar projetos, mas eu diria que o nosso grande obstáculo é o investimento, né? Então, uma coisa que eu poderia falar, isso aqui vai custar 100. Mas será que você faz por 60? Né? Existe isso. Existe. O desafio talvez é esse, né? A gente tentar administrar o orçamento com o encantamento, né? Qual a relação? Então vamos mudar. Qual a relação marketing e eventos? São duas coisas, são dois departamentos, pode se chamar, hoje tem departamento de eventos e departamento de marketing. E você fala sobre marketing e eventos. Então você integrou as duas coisas. Mas se a gente separar os dois, qual a diferença de cada um e qual a importância? Uhum. Eu acho que o marketing, ele dificilmente assim, eles andam paralelos, né? Eu acho que o evento contribui para as ações de marketing que a empresa pode estar desenhando. Por quê? O evento é um momento onde você consegue reunir um número maior de pessoas ali, que é o seu público-alvo, né? Então, passar uma mensagem ao vivo, ali, frente a frente, com o seu público, oferecer para ele pessoas que possam se relacionar, vender o seu produto, você consegue atingir muito mais rápido e com muito mais facilidade. E aí depois o marketing, pensando em algumas estratégias para trazer ali, né, o teu público, ele tem muitas ferramentas para o pós-evento. Então, ele ainda pode conversar com aquele público por mais algum tempo, né? Eu sempre digo que uma ação, por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente promove ali a captação de patrocínios e organiza uma feira, o congresso de uma associação que tem uma área de exposição. Tem estandes ali, né? Uhum. Então, a empresa vai comprar uma cota de patrocínio para ter, você vai comprar ali o espaço. Tem um grande investimento ali na construção de um stand, nas ações de marketing que a pessoa vai fazer para ter o público ali. Então, a gente fala, olha, aproveita essa oportunidade, já que você está aqui, né? Investe realmente em ações, porque você pode estar no melhor lugar de uma feira, mas se você não fizer nenhuma ação, praticamente não vai valer de nada o teu investimento. Então, o que acontece? A pessoa, a empresa, né, vai estar ali com um stand, mas eu sempre digo, você vai poder estar no melhor lugar, né, de uma feira, mas se você não fizer ações que vão motivar, que vão cativar aquele participante para ele estar dentro do teu espaço, ele vai passar batido e vai estar ali, vai lá para o último lugar onde está dando um brinde, está fazendo um jogo, né? Porque no fim as pessoas querem gerar negócio, gerar um lead, para depois fazer um trabalho, né? Então eu acho que marketing, eventos caminham juntos e o evento contribui muito para o sucesso de um marketing. Então, no ponto de vista de uma grande produtora que você eu seria produtora ou uma agência? É a mesma coisa? É uma agência. Tem diferença? Produtora para agência? A produtora, ela tá ligada mais à parte eu entendo, né? Mais à parte de filmagem, de coisas, filmes, vídeos, né? Eu tô mais na prática, em campo, então uma agência que organiza eventos. E a agência é a que contrata a produtora. Exatamente. Todos os serviços. Exatamente. Qual foi você lembra do seu primeiro evento? E como foi organizar o primeiro evento? O meu primeiro evento, foi sempre, assim, é sempre uma dor na barriga, né? Eu tenho dor, o friozinho na barriga acontece até hoje, na verdade. Mas o primeiro evento é aquele que foi feito, assim, vários checklists, vários cronogramas. Não podemos esquecer nada. E vamos bater de novo, vamos falar. E aí, quando ele acontece, né? Você olha tudo e você fala assim, nossa, meu Deus, dá até vontade de chorar.
Porque é uma Realização. emoção, né? Porque você fala, poxa, planejei isso aqui durante praticamente um ano e a gente viu cada detalhe, né? E de repente tudo começa a dar forma aqui do que aquilo imaginou. E assim, a desmontagem de um evento acontece em uma hora, né? Coisa que você demora às vezes um dia para montar. É Em verdade. uma hora acaba. Então, ai, dá aquela dor no coração. Eu vejo o pessoal desmontando os eventos nas feiras que a gente trabalha e é muito rápido, né? Pessoal. E falando em rapidez e agilidade, eu acho esse pessoal de desmontagem muito rápido, muito ágil. Então, eu quero aproveitar o gancho para entender. Qual o teu ponto de vista sobre a contratação de mão de obra? Você acha que... A gente vê que tem lugares que a gente vai, tipo restaurante, alguns lugares, e eu observo que o pessoal, às vezes, não tá com muita vontade de atender a gente. A gente vai para algum lugar, tem lugares que você leva, por exemplo, o carro para arrumar, o carro volta com algum problema, você olha pro mecânico, o pessoal parece que não está muito feliz. Você tem dificuldade em gerir essas pessoas, em contratar profissionais? Você sente uma mudança? Você sente que houve uma mudança comportamental nas pessoas hoje, nos profissionais? Alex, eu acho que assim, o grande desafio que a gente passou no mundo de eventos foi a pandemia. Até 2019, a gente tinha um perfil, né? Depois, quando entrou a pandemia, realmente, assim, o mundo de eventos, praticamente, a gente teve uma interface, assim, entre a pandemia e o que fazer, e como é que a gente reagiu pós-pandemia, né? E aí muita gente ficou sem trabalho, os produtores, né? Muita gente, agências fechando as portas, até a gente se reinventar, né? E como é que foi essa reinvenção? Foi os eventos online, eu acho que as reuniões por Zoom, né? Por Meet, Teams, começou a despertar que poderia se criar eventos online. Começamos, então, a nos planejar em relação a isso. E aí, pós-pandemia, né, que as pessoas precisavam se encontrar, queriam se abraçar, queriam sentir o contato, né, o calor humano, muitos produtores não voltaram, né? Muitas pessoas não voltaram. Mudaram de profissão Mudaram de diária? profissão. Eu conheci produtor que foi fazer bolo para vender, né? Foi morar na praia, foi vender coco, né? E se redescobriram fazendo outras coisas. Então, aquelas que voltaram, né, e que permaneceram nesse mundo e que voltaram para o evento físico, voltaram com uma vontade muito grande de acertar, até porque o mercado ficou mais reduzido. Mas tem uma coisa que eu sempre observei em relação a profissionais e profissionais, né? Porque tem muitos profissionais que, na verdade, eu nem poderia chamar de profissionais, mas que precisam fazer bicos. Os famosos freelance. Os famosos freelas. Então, é aquela pessoa que está fazendo faculdade, aí precisa trabalhar e precisa pagar a faculdade, então eu vou fazer qualquer coisa. Ah, o que é qualquer coisa? Ah, vou fazer coisas que num evento são fáceis de fazer e tudo. Então, assim, acaba que não tem o comprometimento que um profissional que estudou naquilo, né, que aprendeu, um garçom que sabe servir, né, uma recepcionista que sabe atender, que é delicada, que é educada, que leva o palestrante até o palco. Existe essa diferença. E as nossas contratações, elas são muito pautadas em buscar o profissional. Então, nesse momento que a gente vive, não dá para brincar de fazer evento, né? Então, e eu não consigo fazer tudo sozinha, né? Né, Carol, minha sócia, e mesmo as que estão embaixo, né? A gente precisa de muita gente, de muitas pessoas. E quando a gente faz um evento, a gente está contribuindo para a vida até daquele montador lá, o segurança, né? A gente está dando oportunidade de trabalho para muita gente. Então, eu sempre digo que, assim, comprometimento naquilo que a gente está fazendo, para a gente é primordial. Então, existe esse olhar, assim, realmente de contratar pessoas que realmente levam aquilo como uma profissão.
E como que você faz para selecionar? Selecionar, né? O processo seria esse. Selecionar o profissional, é, processar ele, né? Processo seletivo, que é da seleção, e para capacitar para ir ter esse pessoal para levar para o evento. Como é que você faz isso? Como que hoje a C8 faz? A gente tem uma produtora, né? Uma pessoa que faz essa pesquisa de profissionais, de empresas, né? Que trabalham com esse tipo de atuação. Então, empresas de equipamento, empresas de recepcionista, empresas de cenografia, buffets, então, segurança. Inclusive, assim, até a parte de médicos, né? Ambulância. Então, assim, dependendo do tamanho do evento, a gente precisa ter, né? Então, a gente sempre pega 3 orçamentos de 3 empresas diferentes, pergunta qual é a capacidade da empresa, quantos profissionais tem fixo, quantos são terceirizados dentro daquele trabalho. Muitas vezes vai até o local. Assim, existe toda uma preocupação em relação à qualidade do fornecedor que a gente vai estar contratando. Esse caso é o caso da homologação, né? Dos fornecedores. E o seu time? Hoje vocês são em quantos? Hoje, fixos dentro da empresa, a gente está falando de em torno aí de umas 10 pessoas. Correto. Fixas. E quanto você envolve de staff diretamente ligado a vocês? Por exemplo, você vai montar o time de recepcionista, o time de... Acho que envolve o quê? Quais profissionais que envolve? Vamos melhorar. Vamos lá, a Minha gente, pergunta. para sair, né? Para dar o start, para sair do zero, Ó, gente, vamos né? desenvolver, vamos ter um evento grande em X Transamérica. Então, quais profissionais que você precisa, mão de obra? Aham. E como você capacita esse pessoal, gente? Bom, assim, de cara a gente precisa do local, né? Então a gente está falando assim, onde vai ser o evento? Transamérica, por exemplo, né? Então, aí depois a gente precisa da empresa de equipamentos, a gente precisa da empresa de cenografia, uma montadora, a empresa de decoração, o buffet, recepcionista, segurança, ambulância, Toda a estrutura são empresas. são empresas. Não é a C8 que monta, tipo, o time de pessoas mesmo. Nós temos vai- um time de pessoas que vai gerenciar Ai, essas áreas. é bem mais fácil, né? Então, vamos fazer um evento. Quem vai gerenciar o credenciamento? Quem vai gerenciar as recepcionistas? Muito legal. Quem vai gerenciar a parte dos palestrantes ali? Vai precisar de tradutor? Vai precisar... quem são os palestrantes que vai compor? Né? O designer. Quem vai fazer toda a comunicação? Uma pessoa que gerencia isso. Então, no seu time ali, das 10 pessoas do seu time, você pega e cada uma é direcionada a gerir certo setor ou segmento de empresa. Exatamente. Eu quero fazer uma pergunta. Eu vi um vídeo, Carmen, do Joel J. Você conhece o Joel J, com certeza, né? Eu vi um vídeo dele que era o seguinte: 85% dos negócios fechados, efetivados, você vai fechar um negócio tipo uma agência, 85% ele acontece porque houve ali um relacionamento com aquele cliente, um relacionamento. Eventos, você como CEO de agência de eventos, sabe? Ele gera isso, um evento gera relacionamento. Ali eu trago essa pessoa para o meu... E ele diz, 85% então é efetivado porque houve um relacionamento gerado por eventos. Você concorda com essa fala? E qual a importância realmente de eventos para network? Eu concordo com essa fala, sim, porque quando a gente promove um evento, a gente está criando, né, está proporcionando um momento ali de relacionamento, né? Então, Alex, eu vou voltar até um pouquinho atrás, porque eu acho que é bem importante esse conceito que nasceu em mim, né, até para qualquer tipo de profissão, né? Quando eu me deparei do porquê e para que a gente está aqui na Terra, para que a gente está aqui vivendo, né? Não é só acordar, dormir, comer, acordar, dormir, comer, né?
eu tive um despertar muito interessante em relação ao para que eu estou aqui, né? Então, eu estou aqui para servir. E aí, tá bom. Então, dentro do meu papel, eu vou servir como, falando da Carmen como profissional, né? Porque aí a gente tem várias caixinhas, a gente tem, Acho bem legal, servir, né? é. A gente tem várias caixinhas. Então, a mulher, a filha, a mãe, né? A profissional, a parte de amizade, né? Saúde. A gente tem várias caixinhas aí que a gente vai buscando cada um no seu propósito. E quando eu me deparei com isso, porque quando eu decidi começar a trabalhar lá atrás, era por uma necessidade, né? E depois de um tempo, eu falei, bom, mas espera aí, o que eu tô fazendo, né? É uma profissão, eu tô aqui trabalhando, mas tem que ter algo além disso, né? Então, eu me descobri como uma pessoa que serve, que vai fazer uma ponte. Então, eu faço a C8, né, eventos, ela está no mercado para fazer uma ponte, para fazer uma conexão. E aonde acontece isso? Quando um cliente me procura e fala, bom, eu preciso de um evento. Tá bom, mas você quer conectar o que com quem, né? E aí aquilo é uma coisa profunda que acontece em mim, né? Então eu respiro e falo, não, então eu vou ser essa ponte, olha só, essa ponte que você tem aqui, né? E aí, quando a gente tá conectada com essa missão, né? Tá conectada com esse propósito, e aí você organiza e você vê tudo isso acontecendo, é aonde você abre esse campo. Então, num evento que você abriu esse campo, você trabalhou as pessoas, o teu público-alvo, você chamou, você comunicou direito, você chamou aquele... O que essas pessoas estão interessadas em ouvir o quê, né? Em fazer o quê? Aí você promove aquilo. Então, você trouxe o investidor com aquele que precisa do investimento. Pronto. Você abriu esse campo e você colocou ali as pessoas, né? Com uma cadeira confortável, com uma palestra interessante, com uma comidinha gostosa, com um brindezinho que ele vai levar para casa. Então, sim, é isso que vai ficar na cabeça da pessoa quando ela voltar para casa, né? Então, poxa, eu peguei o cartão daquela pessoa que é estratégica para mim. Ou, poxa, aquela pessoa me procurou e eu acho que vai ser interessante fazer um negócio. Otimiza tempo, né? Porque normalmente um comercial ele tem que sair vendendo, ele tem que falar, ele tem que marcar várias reuniões, aí a reunião desmarca, você não pode, passar para o dia seguinte. Muitas vezes numa reunião online, você faz uma reunião com o cliente, às vezes a pessoa nem abre a câmera para conversar com meio você. chato, né? Nossa, eu fico assim quando eu faço reuniões e o pessoal não abre. É pouco, mas eu acho meio... É estranho, né? Acontece, né? Então, num evento, tá ali, né? É um momento, assim, é a arte de se relacionar. É a hora que você tem que pegar aquela pessoa estratégica, estuda a lista de quem vai estar lá e E gera aproveita conexões. e gera conexão. Qual foi o evento, assim, que mais desafiador que você teve, assim, que você organizou? Nossa, olha, a gente organizou um evento, uma campanha de vendas, um resultado de vendas em Las Vegas. Nossa, Esse foi um evento muito desafiador. adoro Las Vegas. Porque tinha que, assim, a gente tava levando 2.000 pessoas, né, do Brasil para lá, e cuidar dessas pessoas durante uma semana, né, promover a parte de conteúdo, mas ao mesmo tempo a parte de diversão ali, né, de uma programação extra, e ter as pessoas no controle, né, porque você tá com todo mundo fora do país, né. Aí uma pessoa sofreu um acidente, a outra perdeu o passaporte, não sei o quê. Então, assim, como que você vai levar esse grupo para fora do país e trazer todo mundo sã e salvo para dentro, né?
Então, foi um evento desafiador. Caramba, foi aonde em Las Vegas? Foi no Hotel Monte Carlo. Monte Carlo. É. Eu já fiquei no Venetian. Ai, que Venetian, acho que é delícia. isso. E que você falou agora, bem legal, porque, meu, é incrível a organização deles. Você sentiu a estrutura deles, né? Também, os hotéis são totalmente, resorts, né? São totalmente preparados para grandes eventos. É sensacional, né? Assim, o americano tem uma estrutura assim gigantesca, é tudo muito grande, é tudo para muita gente, né? Prático, né? São Assim, práticos. a única coisa que eu vejo que o Brasil está mais à frente é porque a gente se preocupa com detalhes. A gente se preocupa com a excelência no atendimento. E uma vez eu fiz um curso de a excelência no atendimento da Disney, que fala um pouco isso. Ótimo de Disney. Curso da Disney. É a excelência, assim, é você cuidar dos detalhes. E talvez o americano e talvez o europeu, diria para você, eles não estão muito à frente nesse sentido, sabe? Para eles, o evento é aquela mesinha padrão, aquele pranchão de hotel com um banner É verdade. pendurado, assim. E para eles aquilo tá bem ok. Pra gente, não. É verdade, é outra cultura, eu sempre falo isso. É Pra isso gente, mesmo. não. Imagina, ter um banner num tripé. Não existe mais isso, né? Numa lona e tal, com uma mesinha de hotel, pranchão, com uma lycra preta em cima. Não. Então, a gente aqui está preocupado nos detalhes, está preocupado no acabamento do que você vai entregar, no brilho nos olhos, né? É isso aí. O brasileiro é mais exigente, Carmen? É. Como foi a experiência de produzir um mega evento em Las Vegas? Como foi pra você? Foi sensacional, né? No começo, assim, nossa, e aí, né? Vamos lá, vamos começar. Obviamente, ninguém faz nada sozinho, né? É uma equipe por trás, assim, dando todo mundo trazendo as experiências, o suporte, mapeando, né? Toda a parte de passagem aérea, horário de voo, né? Você tem todos os detalhes, assim, qual hotel ia ser mais legal, quais as atrações a gente ia oferecer. Mas eu digo para você que, assim, até hoje, vai falar assim, tem um evento, eu tenho frio na barriga. O que torna um evento inesquecível, do seu ponto de vista? Na sua experiência, né? O que torna um evento inesquecível é o meu cliente falar assim, nossa, você se superou. Eu achei, não achei que fosse tudo isso. Não achei que ia ser isso. Você Sabe? teve um cliente que, tipo, ficou receoso, deu um pouquinho de trabalho no início? Teve já ou não? E depois no final? Eu acho que lidar com pessoas é sempre um desafio, né? Porque, principalmente quando você faz o primeiro evento para aquele cliente, né? Você está cativando, é um namoro. Então, assim, é uma paquera até, né? Porque você ganhou uma concorrência, porque por preço, ou por uma apresentação bacana, pelo teu know-how, ou por uma indicação, mas a pessoa não te conhece. Então, começa ali, né? Aí, a gente também, pelo nosso lado, começa a olhar o cliente, o que ele gosta, depende das respostas. Não, então, peraí, vou falar outra coisa. E aí, o cliente vai pegando segurança em você, vai se sentindo confortável, seguro. Tem momentos que a gente é psicólogo, né? Tem momentos que a gente só escuta, aí tem momentos que não, então vamos lá. Ou tem aquele momento que você tem que falar, não, é agora. Vamos lá, você tem que se mostrar mais duro e falar, você tem que decidir. É assim ou assado? Não, isso aqui não dá para fazer porque é loucura. E então... E resultado final. E aguarda o resultado final. Exato. Calma. Tem cliente que fica muito ansioso. Você já pegou muito? Tem, muito, E aí muito. fica em cima de todo o processo? Fica em cima de todo o processo. Não, peraí, mas eu quero ver. Não, mas chegou. Eu sempre falo, dia de montagem, não precisa estar à meia-noite ou às 6 da manhã. Espera, assim, eu te ligo, você vem quando estiver mais ou menos, né, mais ou menos pronto, porque o cliente, quando chega e vê aquela bagunça de Ele montagem, não entende, né, meu? não entende.
entende que aquilo vai ficar pronto daqui a 2 horas, sei lá, né? Nossa, e como você acalma eles? Vamos tomar um café, vamos lá, vamos tomar um cafezinho, né? Vamos bater um papo. E que aí isso aqui vai acontecer, fica tranquilo, é um processo mesmo, tem cronograma. Estamos dentro do cronograma. Estamos dentro do prazo. Qual foi uma situação assim que você imaginou assim, que tipo, tudo, ai, acho que não vai dar certo, já teve isso? Já. Alex, teve uma situação assim que, juro, eu fiquei com dor de barriga, assim, vontade de vomitar. Porque a gente estava montando um congresso, alguns estandes. Não todos, mas alguns estandes eram responsabilidade da C8. E eu terceirizei com uma montadora a montagem desses estandes. E o dono da montadora morreu. Meu Deus. E aí o sócio foi, levou uma equipe, só que assim, nitidamente a equipe estava abalada e a coisa não acontecia. Sabe aquela vontade que você tem de você pegar o martelo e a lona e montar e tal, e a coisa não ia. E foi 6 da tarde, 7, 8, 9, o evento começava no outro dia, 8 horas da manhã. E nada, não, eu tô trazendo uma equipe reforço e tal, e não acontecia. A gente passou a noite inteira em claro, juro. E eu falava assim, pelo amor de Deus, chegava pros marceneiros, pelo amor de Deus, você não tá entendendo, você tem que montar, você quer uma comida? Vamos pedir mais comida, vamos um café. E tinha que estar pronto. Não existia a possibilidade daquilo não estar pronto, né? Aconteceu, assim, deu tudo certo no final, né? Mas aí chegou uma hora que eu falo assim pra Carol, minha sócia, Cá, será que a gente não pode falar assim, deu tudo certo? Não no final, vamos começar a trabalhar essa coisa de que assim, no meio deu tudo certo. Energia, vamos lançar Não energia. precisa falar assim, putz, mas ó, no final deu tudo certo. Eu não quero mais falar isso. E deu tudo certo Deu essa tudo montagem? certo. Deu. Graças a Deus, a equipe entregou, né? Com algumas coisinhas que depois foram sendo feitas assim no decorrer, no intervalo. Dá uma pinturinha aqui, a porta que caiu. Nós temos um comportamento de ser motivado por recompensas, né? E você acha que é complicado, é fácil lidar com isso? Porque muita gente que envolve um evento. É muita gente, principalmente quando você tem um abalo emocional. Como trabalhar o abalo emocional? Ai, olha, eu costumo, assim, as pessoas costumam achar que eu sou um pouco psicóloga. É por isso que eu perguntei, você falou, a gente é um pouco, tem que ser um pouco psicólogo. Tem que ser, né? E nesse momento, acolher o time, né? Mostrar a importância que cada um tem dentro da organização que se criou, né? Dentro do planejamento. Mostrar que cada pessoa é especial para a gente ali, né? Que a gente entende a dor de cada um. Né? Que a gente está junto nesse processo. Eu não sou daquelas que, eventualmente, não põe a mão na massa. Eu gosto de estar ali junto, olhando toda a operação, com aquele olhar, né? Então, somos um time, né? A gente tem que entender que as pessoas têm o lado pessoal, que muitas vezes não separa do lado profissional. É muito difícil você virar a chavinha e falar, agora ninguém é robô, né? E tem funcionado, né? Vamos lá, vamos junto, não vou te deixar na mão agora, eu sei que tá difícil, você tem condição? Aí também vai muito da pessoa, né? Como gestora, o que você valida como deu certo ou dá certo? O gestor linha dura, aquele que, não, nós precisamos entregar esse tal prazo, não, gente, vamos embora, trabalho, coisa e tal, ou mais aquela pegada de, gente, acho que mais passiva, de tipo, gente, explicar, precisamos disso para tal prazo, temos esse prazo, precisamos entregar. Então, o linha dura ou mais passivo? Eu vou chamar de passivo, não encontrei a terminologia correta em falar de uma forma mais, gente, sutil. Precisamos... O que responde melhor no seu ponto de vista, na sua experiência? Olha, por a gente lidar com pessoas, no meu ponto de vista, a gente tem que ser
mais passivo. Eu não sou, né? O meu perfil não é um perfil autoritário. Uhum. Né? E nós, na C8, não trabalhamos com um desenho hierárquico. Nós trabalhamos com desenho linear. Então, o que significa isso, né? Hoje, eu tenho uma assistente que pode vir trazer uma ideia, né? Ela pode trazer um cliente, né? Ela pode, de repente, ter um olhar diferente naquele projeto, né? Então, a gente trabalha... Claro que, né, cada um tem... Existe um fluxo de trabalho, cada um tem as suas atividades, né? Mas a gente trabalha com uma forma, assim, muito de que todo mundo tem uma voz, né? E a gente entende tudo. Obviamente, existem os limites, né? Existe o espaço de cada um. Mas eu não gosto muito dessa coisa muito autoritária, né? Assim, de uma punição, né? Uhum. Se você não responde, você é punido ou cortes, assim. Nós somos... Acho que dentro da C8 a gente é muito humanizada. Humanizada, acolhedora. Democráticos também. Porque você falou que ouve todo mundo. Você acha que democracia funciona legal, então, em gestão? De todo mundo participar, opinar? Funciona. Dentro do meu trabalho, né? Dentro do meu nicho, né? Pode ser que em alguns outros ramos talvez isso não funcione, porque de repente você tem níveis muito grandes, né? E às vezes funciona se você coloca regras um pouco mais determinadas, talvez funcione melhor, né? Mas no meu segmento, assim, no meu caso, funciona. Qual a importância de eventos no mundo corporativo? Essencial. Essencial o momento de você reunir pessoas e tá ali. Você ganha tempo, né? Otimiza o que você vai falar one-on-one, você fala para mais gente naquele momento e você dissemina a informação de uma forma muito mais rápida. Então... E principalmente porque você se faz visto, né? Se faz lembrado. Eu gosto muito de fazer eventos de relacionamento, eventos mais VIPs, coisa mais exclusiva, de pensar no detalhe. A gente estava conversando, inclusive, dessa coisa de realizar, né? Gastronomia, por exemplo. Eu gosto muito, e eu acho que eu acabo levando isso para fora, né? Uhum. Na minha família... eu gosto de promover encontros familiares e a Páscoa, por exemplo, né? Poxa, eu gosto de arrumar a mesa de uma forma temática, gosto de fazer um cardápio, gosto de pensar no detalhe, a planta, uma florzinha, tudo combinando, guardanapo com a mesa e tal. Então, é isso que... Aí, na hora que eu vejo que a minha família, assim, nossa, uau! Sabe esse efeito uau? É esse efeito que eu gosto que o meu cliente tenha quando ele vê o convidado entrando num evento dele, né? Então, esse efeito uau que eu gosto de E deixar. quando que você percebeu que o seu trabalho ia além de organizar eventos? Já que você já parece não, a sua história de um dom, de gostar, de paixão. Quando você percebeu? Exatamente quando eu me despertei com essa essência do servir, né? Que não era só um trabalho que eu ia ser remunerada no final do mês, né? Mas que ia além da remuneração. E que o dinheiro não é o produto final, ele é uma consequência. É uma consequência de um valor, né? Então, a minha essência de servir é o meu valor, né? Então, eu não estou ali para simplesmente fazer por dinheiro, né? Eu estou aqui porque eu estou recebendo. Então isso aqui eu não faço porque eu não recebi para isso. Não, vem cá que eu vou fazer e eu vou entregar o meu melhor para você. E como a Carmen equilibra a ser mãe, esposa e executiva? Olha, é difícil esse equilíbrio, né? Hoje eu tenho 51 anos, já passei por várias fases. Super jovem.
E até vou te dar uma situação real que está acontecendo agora. Que os meus 2 filhos casaram, já acabaram de se mudar, e cada um para suas casas, felizes, e tudo, todo mundo fala assim, nossa, mas então você deve estar sentindo um ninho vazio, você está com uma síndrome, deve estar com aquela coisa depressão, né, de ninho vazio. Eu falei, gente, assim, eu tô super feliz, porque os meus filhos saíram de casa com respectivos parceiras, né, parceiros ali super ok, foram para casa que eles queriam, do jeito que eles queriam, tudo super planejado, assim, como é que eu vou estar com uma síndrome do ninho vazio? Eu tô feliz, muito feliz. Sim, síndrome de satisfação, de Exato, dever assim, cumprido como mãe. exato, cumpri o meu papel, né? Dei tudo de melhor para eles, né? Para que eles justamente pudessem criar asas e voar. Então, é difícil equilibrar, né? Porque você tem que estar presente, mas em tudo, né? Equilibrar os pratinhos, mas ao mesmo tempo a gente não pode exagerar, né? Então, não dá para exagerar de ser uma mãe controladora, não dá para exagerar de querer ser a empresária que tá ali, né? E não dá para exagerar, mas ao mesmo tempo eu tenho esse olhar de tempo de qualidade. Então, quando eu tô com os meus filhos, eu tô. Quando eu tô com meu marido, eu tô. E quando eu tô na empresa, eu tô, né? Super positivo. É. Nossa, é bem legal isso. As pessoas precisam. Gente, é isso que a gente precisa entender hoje. A gente precisa entender que é aquele momento. Os filhos cresceram, é o processo, vão casar, vão voar, vão morar fora, e ali é uma nova. Acho que é o pensar positivo, né, Carmen? É uma nova fase. E tá ótimo. É esse momento. E, ô, Carmen, como é que você se vê nos próximos 5 anos? Essa é uma pergunta que me intriga, porque eu tenho, assim, a gente faz planos, né? Eu gostaria muito de me ver daqui a 5 anos com a minha empresa, né, com mais pessoas como eu, né? Assim, com esse olhar, eu digo que eu sempre falo assim para as pessoas que estão abaixo de mim, né? Você tem que querer ser a Carmen, né? E a que está abaixo de você tem que querer ser igual a você, porque não dá para a gente estagnar, né? Não dá para a gente se acomodar, e não tem problema. E até você pode ser melhor que eu, né? A gente tem que estar sempre em volta de pessoas melhores que a gente. De repente eu não tive uma visão que a pessoa daqui do meu lado está tendo. Opa, putz, que sacada legal. Então, daqui a 5 anos, eu quero que a minha empresa, né, com a minha sócia, Carol, a gente sonha isso, né? Que a gente quer que a nossa empresa tenha uma prosperidade, com pessoas no nosso lugar, assim, melhores que a gente e que deixe um legado, né? Então, poxa vida, que um cliente fale, nossa, C8, eu quero aquela agência para cuidar do meu evento, né? Esse é o legado que eu quero deixar. Uma empresa que trabalha com excelência, que tem comprometimento com a entrega e com as pessoas. E que desafios você enfrentou ou enfrenta, e ainda enfrenta, porque você é uma mulher, né? A gente sabe o desafio que mulher acaba sofrendo num setor totalmente corporativo e você lidera esse universo de eventos corporativos. Quais os desafios que você ainda enfrenta ou enfrentou? Olha, você tocou num ponto bem importante, né? Porque a gente está falando que eu comecei nesse processo há 25 anos atrás, e ele sempre foi 95% masculino. Uhum. E, e eu acho que, assim, a minha experiência, que aí pode ser que seja diferente de outras mulheres, né? Mas a minha experiência foi uma experiência muito positiva. Eu, como mulher, lidando com homens do mercado financeiro, né? Em sua maioria, e muitas vezes homens no próprio setor de eventos, né? É muito mais masculino, né? A parte de cenografia, de equipamento, segurança, né? Tem uma parte aí que é bem mais masculina.
Eu nunca tive nenhum problema, nenhum assédio. Eu nunca tive, assim... O masculino sempre me respeitou muito, né? Mas é um desafio. É um desafio perante o comportamento, perante conversas, perante o quanto você... até onde, né, você vai. Eu nunca precisei ser mais ríspida em relação a alguma resposta. E a mulher, hoje, vem crescendo também nesse segmento, né? Hoje a gente tem um percentual feminino muito maior dentro do mercado financeiro, muito maior dentro do segmento de previdência, que é o segmento que eu lido bastante. Então, eu vejo as mulheres atingindo uma área, até mesmo chefes, né? Hoje, mulheres que antigamente a gente tinha esse segmento muito mais masculino. Então, mas uma coisa que eu digo, eu tenho um lema em relação a essa questão, que eu não acho que a mulher ela tem que ser aquela revolucionária, aquela que quer se comparar com o homem. Eu não quero ser igual um homem, porque eu sou diferente. Eu sou uma mulher, né? Eu quero ter o meu feminino. Eu quero ser delicada, eu quero ser tranquila, eu quero ser aquela que acolhe, mas que dá limite. Então, eu acho que tem campo para todo mundo, né? Então, eu sempre falo isso. Eu não quero ser aquela que faz tudo, que troca pneu, que nada contra, mas assim... E eu acho que o homem também gosta de que a mulher não perca essa parte feminina. Porque senão o homem também, às vezes, pode se sentir meio fora, né? Eu vejo um pouco isso, assim. Nossa, mas a mulher faz tudo, então o que eu vou fazer? A gente se complementa, claro, né? Perfeito. Mas eu não quero perder essa coisa de ser a feminina. E que respeite por isso. E a entrega será feita. E que conselho você daria para mulheres ou para quem quer empreender no setor de eventos, corporativo principalmente? Ai, é sensacional, né? Mas assim, tem que gostar de trabalhar, tem que entender do segmento, Dica de ouro. tem que realmente aproveitar para explorar o que o evento traz, sabe? Tem um termo que eu não gosto de usar, que é assim, a gente fez assim o ano passado, então o que tem? A gente está fazendo igual a gente fez o ano passado, né? Aí eu falo assim, mas você era assim o ano passado? Você era exatamente o que você é hoje, agora, nesse momento, Alex? Você é exatamente em 2024? Não. Então, a gente sempre tem que estar melhorando, assim. Quando você lê um livro pela segunda vez, ou assiste um filme pela segunda vez, normalmente você fala, puxa, mas eu não tinha pego essa cena, não tinha percebido essa mensagem, né? É isso. Então, seja qual for o profissional, né? A mulher ou o homem que vai entrar dentro de uma área, que esteja disposta a ser aberta, assim, a se repaginar, né? Constantemente a gente tem que estar sempre em movimento, em transformação. Evolução. Gostei muito. Carmen, mas eu sei que a gente estourou. Minha preocupação é mais estourar o tempo de vocês para não gerar nada negativo. Eu só tenho mais 2 perguntas no time, aí a gente fecha. Mas tudo bem para você? Tudo ótimo, vamos lá. Quais os hábitos quais os hábitos ou práticas que você considera essenciais para manter a motivação e o foco no dia a dia? Olha, eu gosto muito durante o dia, ter um momento que eu falo de horário dos assuntos aleatórios. Eu gosto de conversar com a minha equipe, tomar um cafezinho e que cada um fale alguma coisa, uma motivação, o que assistiu no final de semana de filme. Eu gosto muito de estar junto, assim, de ser, sabe, aquela pessoa que conversa, que está ali. As pessoas ficam mais
se sentem mais confortáveis. Então, esse é um hábito que eu gosto muito de praticar, é a hora do café, né, com a equipe. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de trazer, assim, elas para o tempo de agora, né? Então, assim, eu gosto de falar, bom, vamos fazer um to-do? Qual é o nosso to-do de hoje, né? Vamos segunda-feira, vamos fazer um to-do e ver se na sexta a gente cumpriu todos? E vamos fazer um double check se realmente é isso mesmo que a gente está levando para o evento, que a gente vai entregar? Vamos recapitular? Então, Perfeito. são palavras que marcaram, né? Então, acho que isso motiva, deixa todo mundo em alerta, para saber que a gente não pode estar no piloto automático, né? Então, nesse mundo que é muito dinâmico e que as coisas acontecem, a gente não pode, assim, do que é básico, a gente não pode se acomodar, porque às vezes é no básico que a gente escorrega. No excesso de segurança, de repente. Imagina, isso aqui, tá, mas e se a pessoa chegar atrasada? E se o negócio não funcionar? E se o fulano passar mal, sabe? E se a Carmen de hoje pudesse dar um recado para a Carmen que estava começando, o que ela diria? Pergunta da produção. Ai, meu Deus. É uma pergunta bem interessante, né? Porque todo mundo fala isso, né? Se eu tivesse a cabeça de hoje com os meus 20 anos, né, eu teria feito algumas coisas diferentes. Mas, Alex, eu vou te dizer que, assim, eu não me arrependo de nada do que eu passei, assim, do que eu vivi. Foi uma experiência para mim muito, muito válida, assim. Eu teria casado com os meus 18 anos de novo, teria tido os meus 2 filhos na mesma época. A única coisa que eu acho é que eu era uma pessoa muito neutra. Eu não sei como dizer isso, assim. A minha experiência hoje fala que eu tinha que ter mais vontades, sabe? Que eu tinha que ter mais decisões, assim, que eu tinha que ter mais poder de escolha. Talvez a Carmen de 20, né, de 30 anos atrás, lá com os meus 20 anos, era, então, pode ser. E talvez se eu tivesse alguma coisa firme, sabe? Não, é isso que eu quero, né? Que hoje é mais madura, eu entendo que a gente tem que ter esse lado. A gente chega uma hora que a gente não pode ficar em cima do muro, sabe? Você se sente realizada? Muito realizada. Eu me sinto uma mãe realizada, uma mulher realizada, uma profissional muito realizada. Algumas coisas assim que eu planejei, né, aconteceram e eu pude realizar. Então, até chega uma hora assim, hoje, né, quando você me pergunta, né, como que você vê daqui a 5 anos, assim, qual é a tua meta, né? E aí chega uma hora que é até difícil você montar uma meta, né? Aí você fala, nossa, mas e aí, né? O que mais que eu vou querer, né? Então, isso te instiga também, né? Dá um estímulo. Mas eu sou muito realizada. Qual sonho que você quer realizar, Carmen? Olha, eu quero realizar um sonho de estar promovendo, assim, o meu sonho é não parar, né? Eu quero, 2025, estar realizando eventos, não necessariamente grandiosos, né? Eu sempre digo que eu gosto de qualidade. Então, eventos que promovam esse tipo de relacionamento, esse tipo de interação, esse tipo de cuidado. Esse é um sonho, assim, de não parar, né? Eu acho que a gente vai chegando numa fase, né, que a gente vai contra o tempo, né? 50, aí você vai falando, você já começou a viver menos, né? Não. Não para por conta disso, não. Eu não quero parar. Então, eu quero ainda estar ativa pelos meus próximos 5 anos e com a cabeça boa. O mercado de eventos está bastante aquecido, né?
Tá muito aquecido. Tá muito aquecido. 2026 não tem mais muita opção de espaço para fazer eventos em determinada quantidade de pessoas, né? Acho que São Paulo é um lugar que a gente já tem poucas possibilidades, né? Transamérica, É verdade. Imigrantes, ali Center Norte, tem aquele espaço ali do AMB também agora e tal. Distrito Mas, assim, AMB. depende do público, por exemplo, o público do mercado financeiro não vai para o Center Norte nem para o AMB. Então, você já restringe um pouco mais, né? Aí, eventos de 50 a 100, 150 pessoas, já é outro tipo de lugar. Então, sei lá, até 200 pessoas, alguma coisa nesse sentido. Você já tem uma limitação. E também que não é muita. Então, começa a limitar. Então, assim, a gente tem que correr, né? É uma corrida contra o tempo para já estar saindo de um evento, assim. No evento, você já fecha do ano seguinte. Porque senão... E vocês fazem que a C8 promove quantos eventos por ano, assim, uma média? Ai, bastante. Bastante. A gente promove... Assim, não é uma coisa enlouquecedora, né? Mas a gente tem um ritmo bem acelerado. Então, sei lá, de 20 a 30 eventos. Bastante. Ótimo. Carmen, vamos encerrar então com No Time. Se você quiser dar uma dica de ouro, a gente pode dar também, que não entrou. Mas vamos no Time agora com a Carmen Signorini. 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 É Signorini, né? Signorini. Signorini. Ela é italiana, Sermo é italiano. Ah, Italiano. Capiche? capiche? Capiche. Carmen Signorini. Exato. Eu estou com Carmen Signorini, CEO da agência C8 Eventos de Marketing. Bem-vindo. Isso é um espanhol, gente, pelo amor de Deus. Carmen, vamos lá, no Time, são perguntas e respostas. É aquela respostas Bate-bola. rápidas, bate-bola. A gente gosta dessa brincadeira, que é um quadro criado pelo chefe Anselmo. E fica o convite para você, para a gente fazer um café com vocês aqui. Café onde o chefe, naquela mesa... Não te receberam na primeira sala lá? Não, veio direto. Veio direto? Naquela sala o chefe monta um café que ele fala que é melhor que a da Ana Maria Braga. E porque a gente tem o chefe Anselmo Hermoso e o povo falou que fica legal. Ele põe muita comida, sabe italiano? Nossa, Como vocês são, fartura. muita comida. Essa mesa mesmo. Olha, que delícia. Aí você acha que acabou o café lá. Não, aí ele monta nessa mesa. Aí ele monta muito café aqui. Vai comer 2, mas é pra 10 pessoas. Porque Nossa. as receitas não permitem, né? Eu sempre digo que, assim, uma receita nunca é para uma pessoa ou duas. Uhum. Não é verdade? Então, assim, sempre tem que ter uma coisa mais coletiva, né? E fica o convite para você e para tua sócia. Qual é o nome da tua sócia? Carolina. Carolina, parabéns pela a empresa maravilhosa. Nós conhecemos, nossa empresa até tem sonhos em trabalhar com vossa empresa, até porque os eventos são altamente instigantes. E, quer dizer, 2 mulheres gerindo. Gente, é incrível isso. 2 mulheres CEOs de uma empresa. Então, acho que uma das mais influentes de São Paulo. Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu espero você vir bater papo com a gente aqui. É um bate-papo meio descontraído. O Alex vai botando umas perguntas no meio aqui. Mas a Carmen deu uma aula pra gente em gestão de eventos e de história de vida. Carmen, vamos lá no Time? Vamos lá. Tô Então vamos preparada. lá. Uma viagem. A última viagem é sempre a que deixa marcas, né? Assim, mais recentes. Eu queria conhecer o mercado de Natal em Estrasburgo. E foi emocionante, foi muito lindo. Conheci Luxemburgo, Bruxelas, a Normandia e dormi no Monte Saint-Michel. Nossa, maravilhoso. Uma paixão. Meus filhos, Um hobby. cozinhar, Um evento marcante que você participou. o evento de Las Vegas, Uma mulher que te inspira. uma mulher que me inspira, a Scarlett O'Hara de O Vento Levou, Maravilhosa. Se não trabalhasse com eventos, trabalharia com o quê? com gastronomia.
uma dica de ouro. Eu acho que o servir está relacionado com o amor. Tudo que a gente faz com amor, a gente serve com excelência. Então, o amor ele tem que estar envolvendo sempre, né? E é o que emociona, é o que faz a gente brilhar. Então, é o amor. É o amor. Pessoal, obrigado para quem vai assistir, está assistindo o nosso podcast. Compartilhem, curtem, comentem, siga-nos nas redes sociais. E obrigado, Carmen, pela honra de receber você. Pra gente é muito enriquecedor o nosso bate-papo. Gostaria de ter mais tempo, mas eu não posso explorá-la. Obrigado por tudo. Obrigado por ter Imagina, vindo. Uma honra. Alex, ai, foi um prazer. Prazer é Adorei. meu. Eu Muito bom. Espero aí que o bate-papo foi sensacional. Muito obrigada. Quer deixar um recado pro pessoal? Pessoal, participem sempre de eventos, é sempre uma experiência ótima. E olha, segue o podcast São Paulo, é muito gostoso. E segue você também, né? Segue a gente, C8 Marketing, tá lá no Instagram e no LinkedIn. Nós vamos fazer collab com o pessoal da C8, pessoal. Bora, vamos curtir também? Obrigado, gente. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.